Nós somos 12, ó Ford, como as gotas que caem no ribeiro social. Ah, faz com que corramos destemidos, como teu calhambeque sem rival. E como vocês já devem ter notado, hoje nós vamos falar de Admirável Mundo Novo, esse grande clássico da ficção científica escrito por Aldous Huxley. E esse vídeo é uma atendendo a pedidos. O nosso inscrito o Alexandre, lá nos comentários do nosso primeiro vídeo, ele falou que queria que a gente falasse desse livro. Então hoje estamos cumprindo aí essa promessa. E esse vídeo também a gente quer aproveitar para dar as boas-vindas a nossos novos inscritos aí no canal e pedir para vocês que deixem seus comentários, falem o que vocês estão achando, falem que outros livros vocês querem que a gente comente por aqui, beleza? Admirável Mundo Novo é um livro escrito em 1931 e publicado logo no ano seguinte, em 1932. E é interessante a gente falar disso por causa do contexto histórico. Esse período ele compreende ali o que o pessoal chama de entreguerras. Então a Primeira Guerra Mundial havia terminado e nós estávamos aí a pouco da Segunda Guerra Mundial começar. E esse período ele viu a ascensão de regimes totalitaristas. Os dois principais e mais conhecidos aí a gente pode citar a União Soviética e a Alemanha. Tá? Então, quando o autor escreve esse livro, ele está inserido nesse contexto. E isso é importante para a gente entender um pouquinho melhor a obra. Esse livro retrata uma distopia. Só que ele não retrata uma distopia clássica. Uma distopia clássica, como a gente viu em 1984, ou como a gente tem visto em exemplos mais recentes, como Jogos Vorazes e Divergente, ela precisa mostrar uma sociedade autoritária, onde a maioria da população é oprimida. Só que em Admirável Mundo Novo, a população também é controlada, só que isso é feito de uma forma muito mais inteligente e sagaz. Isso é feito através da felicidade. Então, em Admirável Mundo Novo, é praticamente proibido ficar triste. Mas não apenas triste. A tristeza é apenas um dos sentimentos que o governo não quer que as pessoas sintam. Mas muito mais importante que a tristeza são os sentimentos reflexivos, é o pensamento crítico. Então o que o governo faz? Ele entrega felicidade às pessoas, para que elas não pensem naquilo que está errado e não se revoltem. Tá? Então, ao contrário do totalitarismo, onde a gente vê pessoas sendo agredidas, presas, mortas, nesse livro nada disso é necessário. As pessoas têm felicidade. E alguns dos conceitos mostrados nesse livro são muito interessantes. Um deles é que não há o conceito da família. No conceito de família, conceito que a gente conhece atualmente, com pais e filhos, esposas e maridos, ele faz com que nós tenhamos problemas. Porque quando a gente precisa se relacionar com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, eventualmente a gente vai ter discussões, a gente vai ter tristezas. Então, nessa sociedade, ninguém é de ninguém, literalmente. As pessoas são incentivadas a ter uma vida sexual, o que hoje nós chamaríamos de promíscua, mas que assim evita que as pessoas tenham sentimentos. Então elas simplesmente fazem sexo a hora que elas bem entendem e com praticamente qualquer pessoa. Então, se negar a fazer sexo com alguém é algo perigoso. E se você faz sexo sempre com a mesma pessoa, isso é um comportamento rejeitado pela sociedade, já que isso mostra que você estaria criando algum tipo de sentimento. E apesar de toda a liberdade sexual, as pessoas não tinham filhos. Não da forma como nós conhecemos hoje. As pessoas eram todas estéreis. Havia lá umas medicações, eu não vou entrar muito nesses detalhes para não atrapalhar a leitura. Mas as pessoas elas eram fabricadas em laboratório. E elas eram fabricadas em grandes grupos de gêmeos idênticos. E inclusive essa é uma das grandes ficções científicas do livro, já que bebês de proveta era algo ainda impossível para aquela época. Isso só foi acontecer muitos anos depois. Mas na história do livro são criados grupos grandes de até 80 pessoas idênticas, e esses grupos, dependendo dos nutrientes que são adicionados ali na mistura, que vai alimentando essas pessoas, elas acabam sendo designadas a serem as pessoas das castas mais altas, que vão ter ali alguma liberdade, que vão viver razoavelmente bem, e os outros grupos, que ele usou como alfas, deltas, gamas, ele coloca essas letras gregas para designar esse pessoal. Você tem aí desde o pessoal mais alto até as gamas de operários, e quanto mais baixo,
mais iguais são os grupos, para que as pessoas se sintam em um pouco individualidade e aceitem qualquer esmola, qualquer coisinha que o governo dá a elas. Então, como eu disse antes, as pessoas elas não têm o direito de ficar tristes. E sempre que elas não estão se sentindo muito bem, elas apelam para um comprimidinho chamado soma. Tá? Esse comprimido ele mascara o sentimento das pessoas e basicamente as deixa felizes. E é nesse contexto que a gente começa a acompanhar o Bernard. O Bernard é uma pessoa que não se enquadra perfeitamente nessa sociedade. Então, apesar dele ser um alfa, alguém que estaria lá no topo, existem os comentários de que ele não seria totalmente perfeito, então ele sofre ali um certo bullying das outras pessoas. E o Bernard ele tem mais uma característica interessante, que ele não está satisfeito com essa promiscuidade. Ele meio que se apaixona por uma menina, a Lenina, e ele começa a querer vê-la constantemente, o que vai totalmente contra a sociedade. E a partir de um certo ponto, o Bernard resolve parar de usar a soma, porque ele quer ver o que acontece, ele quer experimentar essas sensações, essas tristezas, essas inquietações. E aí a história vai rolando e a gente vai acompanhando basicamente esse personagem. Falando um pouco sobre a construção de Admirável Mundo Novo, ele é um livro que foge a vários conceitos considerados receitas de bolo de como fazer um livro nos dias de hoje. O primeiro deles é sobre começar um livro com impacto. A regra que muitos utilizam é que você tem que começar o livro com algo muito impactante, com ação, com algo que prenda o leitor logo de cara. E esse livro não faz isso. Pelo contrário, ele começa mostrando a visita de algumas pessoas ao centro de reprodução e o diretor vai explicando para essas pessoas como que todo o sistema funciona. Tá? E aí a gente aproveita para entrar no segundo conceito que esse livro foge, que é o do infodump. Infodump é uma palavra usada aí para quando a gente usa informações demais. Então é necessário você estar sempre com ação e não ficar passando muitas informações ao leitor porque ele pode se sentir entediado e largar o livro. Só que esse livro faz isso. Ele usa muita informação, principalmente no começo, e é necessário para que a gente entenda a sociedade. O terceiro conceito que a gente gostaria de explorar é sobre os personagens. A regra diz que quando você vai construir personagens, é preciso que haja uma identificação entre o personagem e o leitor. Essa identificação pode ser direta, ou seja, eu me vejo naquele personagem de alguma forma, ou ela pode ser indireta. Eu posso estar vendo ali os meus pais, os meus amigos, os meus entes queridos naqueles personagens. E isso gera empatia. Faz com que a gente torça a favor ou contra o personagem, dependendo dos nossos conceitos. Nesse livro, os personagens são bem fracos. Tá? Tanto o diretor, quanto o Bernard, a Lenina, e lá mais pro final o Selvagem, eles não são grandes personagens. Eles não têm grande apelo para causar identificação, porque não é essa a ideia do livro. Os personagens aqui são o meio e não o fim. Eles são apenas uma forma da gente acompanhar alguém que está passando pelo cenário, que está mostrando a sociedade para a gente. O grande personagem de Admirável Mundo Novo é a própria sociedade. E o quarto tema que eu gostaria de comentar é sobre o final. Tá? O final de um livro ele pode ser decisivo para muitas pessoas sobre gostar ou não da obra. É muito comum você ler o livro, tá empolgado e de repente chega no final, acontece alguma coisa que você... Ah, não, odiei esse livro porque no final acontece tal coisa. Tá? E o Aldous também foge disso. Esse livro ele tem um final praticamente aberto. Tá? Poucas coisas são explicadas. É um livro que daria até para ter uma continuação. Ah, então quer dizer que esse livro é ruim, a gente não deve ler? Muito pelo contrário, é um livro excelente. É um grande clássico da ficção científica e merece ser lido por todo mundo. A grande ideia do autor aqui era realmente causar reflexão, fazer com que a gente pensasse que há mais de uma forma de se controlar uma sociedade. Não há a forma autoritária, onde a gente pode ir lá e simplesmente oprimir as pessoas, o que costuma causar revoltas, deixa a população nervosa, e mais dia menos dia elas podem derrubar o poder. E existe essa outra forma aqui, que é a forma do circo. Você dá para as pessoas um pouquinho de felicidade e, em troca, elas não mexem com quem está no poder. Elas deixam esse status quo mantido. Então é um livro muito interessante para a gente pensar em política, para a gente pensar em como a sociedade funciona, e recomendadíssimo.
É um grande clássico, leiam. E antes de finalizar, eu gostaria de falar de uma outra distopia, uma que se passa aqui no Brasil, num futuro relativamente próximo, e que foi escrita por mim. Tá aqui, um poema de guerra. E você já pode estar adquirindo essa belezinha através dos links que eu vou deixar aqui embaixo, diretamente comigo ou através da editora. Beleza? E para finalizar, eu gostaria de saber de vocês a opinião sobre Admirável Mundo Novo, de quem já leu, o que achou, se gostou. E se você não leu ainda, eu gostaria de saber se esse vídeo deixou você curioso ou não. Tá? Além disso, queria pedir para vocês que deixem recomendações de que outros livros vocês gostariam de ver aqui no canal. Para finalizar, não se esqueçam de deixar um joinha, recomendar para os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração a todo mundo e até mais. Essa obra é uma distopia. O que seria uma distopia?